Olá! Aqueles que assistiram o primeiro vídeo, bem-vindos de volta. Esse é o segundo vídeo desse mini curso de cuidados e manutenção básica. Para os que não assistiram ao primeiro vídeo, meu nome é Matheus e espero que o assunto tratado a seguir seja simples o suficiente e que possam acompanhar sem problemas. Neste vídeo, quero explicar um pouco sobre cuidados com computadores e manutenção preventiva. No primeiro tópico, quero abordar alguns cuidados que podem prevenir danos acidentais no dia a dia. Não vou conseguir cobrir nesse vídeo todos os cuidados a serem tomados, mas uma grande parcela de problemas podem ser evitados com um pouco de bom senso. Aqui vai uma lista bem rápida. Não cubra a entrada de ar de um computador ou notebook, pois a falta de circulação de ar pode gerar superaquecimento. Não movimente o gabinete quando ele estiver ligado, principalmente se tiver um disco rígido, porque o movimento pode danificar o HD, já que ele possui peças móveis que estarão girando em alta velocidade. Evite solavancos, pois várias conexões podem se soltar e causar danos aos componentes. Não deixe o computador em um local que esteja exposto diretamente ao sol. Não puxe o computador da tomada sem desligar primeiro. Não use pano úmido para limpar o computador, porque pode causar corrosão ou curtos. E por assim vai, como eu disse. Muitos cuidados são evidentes se usarmos o bom senso. Mas agora quero apontar alguns cuidados para se ter antes de fazer qualquer manutenção. Primeiro, desligue o computador da tomada e remova todos os outros cabos e periféricos que estão conectados a ele. Procure um local seco, bem iluminado, bem arejado e de preferência longe de tapetes ou superfícies que acumulam eletricidade estática. Antes de tocar nos componentes para evitar descargas estáticas, é recomendado tocar em uma parte metálica não pintada do gabinete, encostar em alguma estrutura metálica que esteja aterrada ou andar de pé descalço no quintal na grama. O mais recomendado é utilizar uma pulseira antiestática, mas elas não funcionam sozinhas. Elas devem estar conectadas a um ponto de aterramento para funcionar. Então não pensem que só porque estão usando uma pulseira antiestática ela vai proteger o seu equipamento. Outro ponto importante para se ter atenção é a oxidação. Não encoste, molhe ou assopre nos contatos metálicos. Na verdade, simplesmente não assopre ou molhe em nada do computador. Tirando, é claro, alguns filtros de poeira plásticos, mas ainda assim eu recomendo não molhar nada. Evite limpar ou segurar em partes onde estão os componentes como resistores e capacitores. Sempre pegue as peças pelas extremidades para evitar o contato com essas partes. Tome cuidado para não entortar as aletas de nenhum dissipador de calor. Se isso acontecer, vai ser bem difícil de consertar e vai afetar a eficiência do cooler. Agora, depois dessas recomendações, vamos para o próximo tópico: limpeza. Antes de começarmos, é bom saber o que vamos usar na limpeza. Grande parte dos itens usados para a limpeza de um computador são bem baratos, como panos de microfibra, pincel antiestático e cotonetes. Alguns são um pouco mais caros, como ar comprimido ou um soprador de ar pequeno. Álcool isopropílico também pode ser usado, mas eu não recomendo se você não tem muito conhecimento sobre o assunto. Então vamos começar com a parte externa do computador, em especial os periféricos. Os primeiros sendo o mouse e o teclado e o mousepad. Para o teclado é bem simples. Primeiro desconecte ele do computador, vire ele com as teclas para baixo e dê umas batidinhas na parte de trás, para que a sujeira mais solta caia. Depois, com o pincel, tente retirar a sujeira entre as teclas e, por último, use o pano de microfibra levemente umedecido com água ou até mesmo um pouco de álcool para retirar a maior parte da gordura. Caso você ache que o teclado está muito sujo e as teclas sejam fáceis de remover, tire uma foto antes e depois retire as teclas. Lave elas com sabão neutro, seque elas e coloque-as de volta. E quando eu disse retire as teclas, eu me refiro à parte de cima da tecla, a parte onde as letras estão impressas, e não o switch, caso seja um teclado mecânico, ou a membrana plástica que faz contato, apenas as teclas. O mouse é ainda mais simples. Desconecte ele e, com um pano um pouco úmido, só limpe ele. Veja se não há sujeira na parte de baixo, porque é comum estar um pouco sujo ali, e essa sujeira dificulta o deslize do mouse. Além disso, limpe a scroll wheel, ou a rodinha do mouse, com um cotonete levemente umedecido com água ou até álcool, se for um material duro como plástico ou metal. Também olhe se não há sujeira no leitor óptico e, se necessário, use um cotonete para limpar. O mousepad ou o tapetinho do mouse pode ser feito de vários materiais, de pano, vidro, plástico duro ou até um outro material sintético. Para os mousepads duros, só um pano umedecido já é o suficiente. Caso esteja muito sujo, você pode usar um pouco, mas bem pouco mesmo, de sabão neutro, aquele que se usa para lavar louças. E depois, com o pano umedecido, só com água, retire o sabão. Para mousepads de pano, é melhor ter um cuidado constante, já que para remover a sujeira presa no pano é um pouco mais difícil. Eu recomendo usar um pano de microfibra a cada poucos dias ou todos os dias mesmo. Só uma passada para retirar o pó e alguma sujeira que esteja solta em cima.
Se não quiser usar um pano, um pincel de cerdas bem macias também serve. Eu até prefiro o pincel, já que não deixa fiapos. Mas mesmo com cuidados constantes, mousepads macios, como os de pano, ou mesmo, como eu disse, de material sintético, vão ficar inevitavelmente sujos. Só a fricção da mão ou do braço contra o tecido já deixa resíduos, como pele morta ou gordura. Nesse caso, é melhor lavar o mousepad. Mas tenha muito cuidado, mousepads macios são normalmente feitos de quatro coisas: a superfície onde o mouse desliza, que seria nesse caso de pano, cola, espuma e a base que normalmente é emborrachada. Ao lavar, você corre o risco de soltar a cola que prende o pano. Então, muito cuidado. Coloque o mousepad em uma superfície limpa e reta, molhe ele com água fria ou no máximo morna, e com um pano de microfibra, aplique um pouco de sabão neutro e muito gentilmente lave o mousepad. Depois é só retirar todo o sabão e deixar secar. E para secar, deixe em uma superfície reta para o mousepad não ficar deformado. Na sombra e não use nada quente para acelerar o processo. Como eu disse, a cola é sensível e pode soltar se você fizer isso. E é claro, não dobre, amasse ou coloque ele na secadora. Agora indo para o monitor. A limpeza é muito parecida com a do mouse. Desligue ele da tomada e limpe ele com um pano úmido sem usar força. Só que dessa vez seque ele com um pano seco para evitar de ficar manchado. Eu não vou cobrir os outros periféricos porque eu acho que não há necessidade, e também o vídeo ficaria longo demais. Agora vamos nos dirigir ao gabinete. Desconecte todos os cabos, como eu havia dito antes, vá até um local arejado, seco, bem iluminado e fora do sol. Comece retirando os painéis laterais ou, dependendo do modelo, o painel frontal. Limpe eles com um pano seco conforme você retira eles. Depois os coloque em um local onde não vão riscar e tenha 10 vezes mais cuidado com painéis de vidro. Painéis de vidro são muito sensíveis e eu recomendo colocá-los em cima de um pano macio em uma superfície reta. Depois de removidos e limpos os painéis laterais e frontais, caso eles sejam removíveis, vamos para os filtros e ventoinhas. Se você usar um soprador de ar ou ar comprimido, essa limpeza fica muito mais rápida, mas de toda forma, use o pincel para retirar a sujeira acumulada nas peças. Começando pelas ventoinhas e partes do gabinete que estão próximas. Se for usar o ar comprimido ou um soprador de ar, segure as fãs para que não girem muito. Depois vá para o cooler da GPU e do processador. Com cuidado, remova a sujeira entre as aletas dos dissipadores e das partes onde não há componentes soldados à placa de circuito. Evite desconectar, retirar ou desmontar as peças se não for estritamente necessário. Principalmente não retire o cooler do processador e da placa de vídeo. Entre o cooler e os chips, tanto do processador quanto da GPU, tem aplicado um composto chamado de pasta térmica, mas esse tópico eu vou abordar depois. Comece a limpeza pela parte de cima, para evitar de jogar a sujeira nos componentes já limpos. De forma alguma abra a fonte de energia. Ela possui capacitores e outros componentes que ficam carregados eletricamente, mesmo quando desligada. Normalmente não há necessidade de limpar a placa-mãe e também não é muito recomendado. Há vários chips e componentes soldados à superfície da mobile que podem ser arrancados se você não tiver cuidado. Também tome cuidado para não deixar nenhuma sujeira nos contatos elétricos, já que pode causar curto. E depois de terminar a limpeza, coloque os filtros e painéis, tanto frontais quanto laterais, de volta. E assim terminamos a parte da limpeza preventiva. Já que a limpeza preventiva não precisa ser muito profunda, sendo que o seu objetivo é a manutenção da funcionalidade. O próximo tópico a ser abordado é a troca da pasta térmica. É uma manutenção preventiva mais avançada. Deve ser feita apenas em situações específicas, como quando o CPU está superaquecendo, quando o CPU ou cooler for trocado ou removido, e quando indicado pelo fabricante da pasta térmica. O processo é bem simples, mas causa uma grande quantidade de dúvidas, então quero responder algumas das dúvidas que possam surgir e descrever de forma geral como a troca é feita. Nessa manutenção é recomendado o uso de álcool isopropílico para a limpeza do CPU e do cooler, um pano de microfibra ou papel toalha que não soltem fiapos e cotonetes para limpar os cantos difíceis de chegar. Há também produtos destinados para isso, como um papel próprio para a limpeza de eletrônicos, e é claro, a nova pasta térmica que vai substituir a que for retirada. Antes de começar, acho interessante deixar o computador ligado um pouco, só para aquecer a pasta térmica antes da troca. Isso ajuda em caso a pasta tenha ficado dura ou ter colado as partes. Como sempre, siga os mesmos cuidados que foram dados para qualquer manutenção. Depois coloque o gabinete deitado de lado e siga as instruções de como retirar o seu cooler específico. Mas lembre-se sempre de desconectar os cabos que levam energia às ventoinhas do cooler.
E eu não posso dizer passo a passo como isso deve ser feito, já que cada modelo pode ser um pouco diferente. Mas as recomendações são as mesmas. Quando for remover, cuidado para não perder nenhuma peça ou danificar algum componente na hora que retirar o cooler. Não puxe ou gire com força para não danificar o CPU. Muitas vezes é melhor retirar a GPU antes de remover o cooler. Para fazer isso, solte os parafusos que prendem ao gabinete e solte a presilha que está localizada na placa-mãe. Depois de o cooler ter sido retirado, limpe o ponto de contato entre o cooler e o CPU, onde a pasta térmica está aplicada. Para fazer isso, remova o excesso com o papel toalha ou pano. Depois, com o pano umedecido com álcool, termine de limpar os resíduos. Com o cotonete levemente umedecido, você também pode limpar qualquer pasta térmica que tenha sido espremida para os lados, apesar de não ser estritamente necessário. Agora aplique a nova pasta térmica. Um pequeno ponto no centro do CPU já é o suficiente. A quantidade ideal deve ser o bastante para formar uma camada fina quando o cooler for apertado. E é comumente dito que a quantidade deve ser do tamanho de um grão de ervilha. Em processadores maiores, algumas vezes é recomendado aplicar linhas de pasta térmica. Por haver essa diferença, eu recomendo que vocês pesquisem primeiro ou vejam um vídeo de como é feita a aplicação. Depois é só recolocar o cooler no lugar. Aperte devagar, e se ele for preso por parafusos, ao invés de grampos, aperte um pouco de cada parafuso até que o cooler esteja preso, em vez de apertar um único parafuso até o final. E é isso, reconecte tudo o que foi desconectado e a troca foi feita. Por último, gostaria de falar sobre locais de descarte e ações governamentais voltadas à inclusão digital, aqui na nossa cidade de Santa Helena, Paraná. No momento, não há um programa de inclusão digital vigente que eu pude encontrar que esteja acessível ao público geral, o que não quer dizer que não haverá no futuro ou que não houve no passado. Há pouco tempo, houve uma campanha de descarte consciente de lixo eletrônico. Também ocorreram recentemente investimentos na área de tecnologia para as escolas municipais, de acordo com as publicações dos meios de comunicação da cidade. Na questão de descarte, após o término dessa campanha de descarte de lixo eletrônico, ainda podemos contar com a coleta seletiva. Com isso, encerro este mini curso de introdução aos cuidados e à manutenção básica de computadores. Espero que ele tenha sido útil e que tenha contribuído para uma melhor compreensão dos componentes que formam um computador. Obrigado pela atenção e pelo tempo dedicado a acompanhar este conteúdo. Até a próxima!